Olá, queridos amigos. Eu continuo gravando estes últimos vídeos em Toro Toro, na Bolívia, um sítio muito importante para a paleontologia, pelo registro de centenas de pegadas de dinossauros. Atos 10 conta a história de como Cornélio, um centurião romano piedoso, recebeu uma visão divina que o levou a buscar Pedro. Enquanto isso, Pedro também teve uma visão que lhe ensinava que Deus não faz acepção de pessoas. Este capítulo mostra a abertura do evangelho aos gentios, culminando com o batismo de Cornélio e sua família, depois de receber o Espírito Santo. No início do capítulo, encontramos Cornélio, um homem justo e temente a Deus, que recebeu uma visão onde um anjo o instruiu a enviar mensageiros a Jope para buscar Pedro. Cornélio, que respondeu com obediência, mandou seus servos buscarem-no. Ao mesmo tempo, Pedro, que se encontrava orando, teve uma visão de um lençol com animais impuros e escutou a voz de Deus, dizendo que não chamasse de imundo aquilo que ele, Deus, havia purificado. Esta visão se repete 3 vezes, enfatizando sua importância e preparando Pedro para a chegada dos mensageiros de Cornélio. É importante o fato de que os animais não foram consumidos por Pedro. E o próprio capítulo afirma que esta visão se referia aos gentios, o que demonstra que a visão não se refere à alimentação e, consequentemente, a visão não pretendia permitir o consumo de todo tipo de animal. Quando os mensageiros de Cornélio chegaram, o Espírito Santo instruiu Pedro a ir com eles, sem hesitar. No dia seguinte, Pedro viajou para Cesareia com eles. Cornélio, que havia reunido seus familiares e amigos próximos, recebeu Pedro com reverência. Pedro, reconhecendo a mão de Deus naqueles eventos, entrou na casa e começou a pregar, enfatizando que Deus não faz distinção entre pessoas, mas aceita todo aquele que o teme e pratica a justiça. Pedro compartilhou a mensagem do Evangelho, narrando como Jesus foi ungido por Deus, fez o bem, curou os oprimidos e foi crucificado e ressuscitou no 3º dia. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam, evidenciando-se pelo falar em línguas e o louvor a Deus. Isso surpreendeu os crentes judeus que acompanhavam Pedro, já que testemunharam que os gentios também receberam o dom do Espírito Santo. Finalmente, Pedro ordenou que todos os presentes fossem batizados no nome de Jesus Cristo. Esse acontecimento é crucial, já que demonstra que a salvação através de Cristo está disponível para todas as nações, não apenas para os judeus. Assim, reafirma-se o princípio de que Deus não faz acepção de pessoas e de que a mensagem do Evangelho é para todas as pessoas do mundo, sem que Deus discrimine nenhum grupo de pessoas. A salvação está disponível para você, para mim, para quem quiser. Recebamos. É de graça. Amém. O escritor evangelista Emílio Abdala fez um alerta interessante. Segundo ele, os cristãos logo nos primeiros anos de batizados têm mais amigos fora da igreja do que dentro. Porém, conforme os anos vão passando, os números vão se invertendo. Depois de 10 anos de batizado, um cristão praticamente não tem mais amizade com pessoas de fora de sua comunidade. Embora isso possa ser visto como algo positivo por algumas pessoas, do ponto de vista missionário, tal realidade é uma tragédia. Os cristãos precisam se misturar com pessoas que não são cristãs para poder influenciá-las para o cristianismo. Esta é a mensagem central apresentada no capítulo 10 do livro de Atos. O contexto do capítulo apresenta o apóstolo Pedro indo visitar um homem chamado Cornélio, o qual era um gentio. Essa cena era muito intrigante para aquela época, pois judeus não se misturavam com gentios por considerá-los um grupo impuro. A Bíblia descreve que perto da hora do almoço, enquanto Pedro estava com fome, foi enviada uma visão para ele. A partir do verso 13 lemos: E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda.
Todo bom judeu conhecia a lei de animais limpos e imundos, descrita no livro do Antigo Testamento, mais precisamente em Levíticos 11. Porém, se você ler a visão com calma, no texto bíblico aparece uma terceira classe de animais, a qual não está na Bíblia, mas era fruto da tradição judaica daquele tempo, os animais comuns. E justamente a ênfase da visão gira em torno desta classe de animais, mostrando que era errado o preconceito para com os animais comuns. Veja. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Perceba que a ênfase do texto está nos animais comuns. O que eram então animais considerados comuns? Na época de Pedro, os judeus classificavam os animais em 3 grupos: animais limpos, os que são apropriados para alimentação, animais imundos, os que eram proibidos para alimento, e os animais comuns. Estes eram animais limpos que haviam entrado em contato com animais imundos. Ou seja, se um animal limpo tocasse um animal imundo, ele não serviria para consumo, pois era classificado como comum. Cabe ressaltar que esta regra não era bíblica, mas simplesmente cultural. Deus então, sabendo que Pedro pensava desta forma, ele usou esta tradição para ensinar algo mais profundo. A visão era uma metáfora sobre os relacionamentos humanos. Pedro estava indo visitar um gentil. Tal atitude era passível de críticas entre os religiosos daquele tempo. Porém, Deus queria ensinar que um cristão não se torna menos cristão ao se relacionar com um não cristão.